Vamos lá. Vai para o capítulo 3 de João. Você que está anotando, nós temos nosso trato. Antes de eu começar, o Caio aqui deu uma aula de teologia para a gente, né, praticamente, sobre dízimo. Quem aqui, você pode ser sincero, você não é obrigado a saber tudo sobre a vida cristã, sobre teologia, sobre doutrina. Quem aqui tem dúvidas do porquê que a gente faz algumas coisas dentro da igreja? Tipo, por exemplo, dar alguns exemplos. Por que a gente dá o dízimo? Por que a gente batiza? Por que a gente ora em línguas? Quem tem dúvida? Tudo bem você levantar sua mão. Na sua idade, eu fazia algumas coisas sem saber o porquê que eu fazia. Tudo bem você não saber. Alguém tem dúvida? Gente, tudo bem, não é? Se você não é um tonto, se você não sabe, tá tudo bem, faz parte do amadurecimento da nossa fé. A gente aprendeu por que a gente faz as coisas como igreja. Então, oi? É verdade. Chamar os caras, já que os caras ninguém tem dúvida, eu chamar vocês para começar a pregar aqui, né? Já que vocês são tão inteligentes assim. Mas a minha ideia estava pensando nos próximos finais de semana a gente começar a fazer uma série com o tema Por que eu? E daí a gente vai respondendo algumas perguntas, tipo, por que eu dizimo todo final de semana? Por que eu vou para os cultos todo final de semana? Por que eu oro em línguas? Por que eu oro para ser batizado? Por que, por exemplo, a gente celebra a ceia uma vez no mês? Tem razão, tem um porquê, tem um motivo, tem um embasamento bíblico para isso. E às vezes a gente, você começa a vir, você às vezes nasceu aqui na igreja. E daí você se conhece como gente, você toma ceia uma vez por mês. Você sabe que seu pai vai lá e coloca um dinheirinho na sacola. E você acha que é assim que tem que ser a vida. E às vezes você já se perguntou por que a gente faz isso. E tudo bem. E eu acho que seria muito interessante a gente conversar a respeito disso. Então, por exemplo, o Caio deu o argumento aqui, né, de que essa cantora gospel aí, que não sabe nada de Bíblia, falou que Jesus, por exemplo, cumpriu a lei. O dízimo, na verdade, veio antes da lei com Abraão. Abraão foi o primeiro que deu o dízimo. Então, ele foi o primeiro que apresentou o dízimo na presença do Senhor. Então, o dízimo vem antes da lei. Então, por exemplo, essa é uma razão bíblica do porquê que a gente continua dando o dízimo nos dias de hoje. E tem vários outros motivos. Eu li um livro só sobre isso, do porquê que eu dou dízimos às ofertas. Porque o dízimo do Hernandes Dias Lopes é muito bom. Gente, vamos lá para João capítulo 3. A gente vai partir do versículo 22. E o tema da noite de hoje é a simplicidade da vida cristã. A simplicidade da vida cristã. Tem slide aí? A simplicidade da vida cristã. Vamos lá para o versículo 22. Versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Não sei por que João colocou isso na Bíblia, mas tudo bem. Versículo 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que tem nos visitado, Pai, como ministério, como geração, Pai, como igreja. Nós te agradecemos, Pai, tudo que fazemos nesse lugar, Pai, não é um teatro, não é uma invenção, Pai, mas é tudo para apontar para o Senhor, para honrar o Senhor, para se relacionar contigo, Jesus. Então, eis aqui um
um desespero no nosso coração de aprender com o Senhor, aprender com a Tua palavra. Então, por isso, Pai, pedimos Teu Espírito Santo no nosso meio, para que o Espírito de revelação venha sobre nós, Pai, um Espírito de conhecimento, Pai, para que o nosso coração seja moldado, transformado pelas Tuas palavras, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei você, mas esse texto aqui, gente, o personagem principal aqui, né? A gente está conversando a respeito de João Batista. João Batista não é um cara que as pessoas normalmente estudam muito. E eu me deparei um tempo atrás com esse livro maravilhoso, que eu já li ele 2 vezes, porque provavelmente está no meu top 3 livros que eu já li na minha vida. Não é um livro muito curto, mas é um livro maravilhoso, que o nome do livro é Você Escolherá o Deserto? É uma pergunta. O autor é o Samuel Whitefield. E o personagem principal desse livro é João Batista. É um estudo a respeito da vida de João Batista, do ministério de João Batista. É um estudo da vida dele, do começo ao fim, desde quando ele nasceu, ao primeiro momento ali que a sua mãe Isabel encontra Maria, e Isabel sente o nenê na sua barriga mexendo, e ela tem uma revelação, de que o Messias estava na barriga de Maria. Então é muito interessante que esse autor ele pega a vida de João Batista e ele, fala tudo que tem que falar. E é um livro extremamente confrontador. O livro que dá tapa na cara da gente. Provavelmente quem leu esse livro, a gente tem alguns supervisores que já leram esse livro, todos eles confirmam esse fato. Esse livro aqui é um dos melhores que eles já leram. Quem quer um livro aí? É o meu, eu tenho mais. Tem mais lá na minha sala. Oi? Não, tem mais. Tem mais. Moleque não lê. Homem não lê. Tá um pouquinho rabiscado, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Gente, de verdade, eu encorajo vocês a começar a ler. Além da Bíblia, a Bíblia é mais importante, por favor, nem ouse comparar a Bíblia com outros livros, mas como é bom ver e aprender com aquilo que Deus derramou sobre outros homens e outras mulheres, e ver a percepção que eles têm de alguns textos que talvez você já leu milhares de vezes. E esses caras, eles sentam, escrevem e explicam aquele texto que talvez você já leu mais vezes. E é muito, muito lindo, porque esse livro ele fala muita coisa que eu não sabia a respeito da vida de João Batista. Eu não sei você, mas eu sabia pouca coisa a respeito de João Batista. Eu sabia que ele era a voz que clamava no deserto, Isaías capítulo 60. E eu sabia que ele era o cara com vestes estranhas, vestes baratas, comia coisas simples, viveu uma vida simples, e era isso. Talvez eu lembrava que ele era filho de Isabel. E a verdade é que João Batista, quando você para estudar a vida de João, você não encontra muitos textos, Não sei você, mas quando eu paro para ler os evangelhos, a minha atenção vai tudo para Jesus. Porque ele é o personagem principal aqui dos evangelhos. Isso não muda, João, o ponto de João aqui, o ponto da palavra aqui não é para falar para você, pare de focar em Jesus, comece a focar em João. Mas é que esse personagem, ele não aparece muitas vezes. Esse personagem, João Batista, ele não realiza grandes feitos. Ele não faz coisas que chamam a atenção. Ele não opera milagres. E por isso, às vezes a gente acaba diminuindo o personagem João. Sendo que uma frase sai da boca de Jesus a respeito de João, que é qual? Dos nascidos de mulher, nenhum é maior que João. Então, um homem segundo o coração de Deus no Antigo Testamento, Davi, não foi maior que João. Isaías, o profeta messiânico, não foi maior que João. Sei lá, coloca Moisés, 5 livros praticamente focados nele que escreveu, o Pentateuco. Não foi maior que João. Tantas pessoas gigantescas na Bíblia, espiritualmente falando, e nenhuma delas
Nenhuma delas é maior que João. Sendo que se você para estudar João, gente, João aparece ali nos 4 capítulos só. João não faz nenhum milagre. Sei lá, você para estudar o profeta, né? João recebe esse título de profeta. Quando você para estudar os profetas, na perspectiva humana, você teve profetas maiores, que fizeram grandes coisas. Elias, cara, sei lá. Fogo vindo do céu. O cara taca água e fogo vai, toma, queima, tudo é maluco, cara. Tudo faz sentido isso. E Jesus olha para esse cara e ele diz, João foi maior. E é interessante porque quando a gente para estudar a vida de João, eu falei Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 40, tá? Olhei aqui para as anotações, faz essa correção aí. A voz que clama no deserto, a palavra profética de Isaías capítulo 40. A verdade é que, gente, no começo, você logo aprende que a vida de João, ele gasta a sua vida no deserto. Ele vive a sua vida no deserto. E nos tempos de hoje, a gente tem essa... A gente até usa essa expressão, né? Tipo, estou passando por um deserto. E a gente tem o entendimento de que o deserto ele é uma coisa ruim. Ele é uma estação que a gente vai viver e depois a gente vai vencer e a gente vai colher a recompensa de ter passado pelo deserto. Só que quando a gente para estudar a vida de João, João e sua família escolhem o deserto. Eles moravam na cidade. Eles eram de família importante. E eles escolhem o deserto. João escolhe o deserto. Ele escolhe viver no deserto. Ele escolhe fazer o seu ministério no deserto. Ele não vai para as cidades pregar a mensagem de arrependimento. Não, ele fica no deserto. E as pessoas vêm até ele. Eu acho isso muito interessante. Lucas capítulo 1, versículo 80, diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto. Ou seja, João não foi só deu uma passadinha pelo deserto. O deserto não foi só um momento de preparação para o seu ministério. O livro, os evangelhos nos contam que Jesus foi para o deserto para ser tentado por Jesus. É que tá, a gente pode fazer essa aplicação a respeito do deserto, de que o deserto é um momento, uma estação que a gente vive e depois a gente vai parar de viver essa estação para começar a viver coisas novas. Você pode continuar fazendo essa aplicação, isso não é antibíblico, mas eu quero trazer uma nova perspectiva sobre a vida no deserto, o que isso significa. E por isso até o título desse livro, Você Escolherá o Deserto. E tem uma frase do autor nesse livro, do Samuel Whitefield, que diz assim, o deserto não é um lugar de atraso, é um lugar de começarmos a encontrar a verdadeira recompensa e desfrutar da nossa verdadeira herança. E pensando sobre a vida de João, né, esse autor, estudando, né, você percebe que a vida de João contradiz o que nossa cultura vive. O estilo de vida de João é o oposto do que a gente vê muitos pastores e líderes religiosos buscando nos dias de hoje. João vai para o deserto. Ele vai para um ambiente que é considerado atraso. Ele vai para um lugar improdutivo, sem vida, sem água fresca. E a gente vê que ele é proposital nisso. E essa é a verdade, gente. A vida no deserto, ela custa de nós tudo. Ela custa o nosso conforto, ela custa o nosso reconhecimento dos outros, a nossa fama, os nossos títulos. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz isso aqui a respeito de João, que eu quero que você preste atenção. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Zacarias é o pai de João, tá? E Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Gente, para os levitas, para os sacerdotes, você ser descendente de Arão era tipo assim, a nata. Era o melhor, eram os melhores dos melhores. Então você para estudar
a história de Israel do Antigo Testamento, todo sumo sacerdote, ele precisava ser descendente de Arão. Precisava. Então você tinha a classe dos levitas, daí você tinha, meninos, muita conversa aí, mano. Tiaguinho, me ajuda aí, sua célula, mano. Não é vixe. Tudo certo, mano. Vocês são adolescentes. São sem isso é noção. Vamos lá, acompanha comigo. Da família, cara, da tribo de Levi, os levitas que eram os sacerdotes, aqueles que prestavam culto ao Senhor, que prestavam adoração, dessa tribo, cara. A família de João pertencia da linhagem mais importante. E é por isso que quando você vai mais para frente, quando o anjo Gabriel se manifesta para Zacarias, Zacarias está fazendo o quê? Queimando incenso na presença de Deus. Zacarias não era qualquer sacerdote. Zacarias não era qualquer levita, ele era um descendente de Arão. Então, gente, quando você... Cara, é maluco isso, quando você para pensar que essa foi uma escolha tanto da família como de João, de sair desse lugar de relevância, de autoridade espiritual, da fama do reconhecimento dos outros, eles escolhem todos irem morar no deserto. Porque eles perceberam, cara, que Deus queria algo deles. Demorou para Zacarias perceber aquilo que o anjo revelou para ele, mas ele entendeu que o filho dele seria um grande homem de Deus. E olha que interessante, quando você vai mais para frente em Lucas capítulo 3, versículo 2, isso aqui, ó. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que a palavra veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, gente, os sacerdotes estavam lá na presença de Deus, entre aspas, queimando incenso, fazendo todos os seus deveres. Mas a palavra de Deus não veio sobre eles. A palavra de Deus veio sobre um menino que escolheu viver no deserto, buscando a Deus de maneira intencional, de maneira íntima e verdadeira. Cara, não sei se você percebe o quão confrontador é isso. Como a atitude de João e da sua família contradizem o que a gente pensa nos tempos de hoje. Porque você provavelmente já escutou de todo mundo, até dos seus pais, que você precisa ser importante, relevante e ser reconhecido pelos outros por aquilo que você faz. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é você gastar a sua vida apontando para uma pessoa diferente que não é você. Tudo que você faz apontando para outra pessoa. E João entendeu isso desde muito novo. Desde muito novo. Obrigado, Rafa. Vamos lá para os versículos que a gente leu de João. Versículo 22 ao 25, diz assim: depois disso, João foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Daí o versículo 25, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito de purificação cerimonial. Já parou para pensar o que eles estavam conversando? O que é essa purificação cerimonial que eles estavam conversando? Eles estavam conversando a respeito do batismo, gente. Eles estavam conversando a respeito do que João estava fazendo. De mergulhando a galera na água. E pregando uma mensagem de arrependimento. Eles estavam conversando a respeito disso. Como nos dias de hoje, talvez você não está muito inserido nesse contexto, mas é muito comum, gente. Eu levei o Ramon para ministrar comigo em Arapongas ontem. Uma das primeiras coisas que o pastor faz quando você vai ministrar em outro lugar é conversar a respeito do quê? De doutrina, onde você está indo ministrar. Por quê? Você não quer ficar pregando algo diferente do que aquela igreja crê. Você não quer ofender as pessoas. Você quer pregar o evangelho. Outras igrejas pensam de formas diferentes a respeito de coisas diferentes. E está tudo bem, a gente consegue ser amigo de todo mundo. Só que quando as pessoas começam a falar muita asneira, daí a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, é normal isso, entre pastores, você conversar a respeito de doutrina. O que a sua igreja pensa a respeito disso? Então, vou te dar um exemplo muito
Tá? Então, na nossa igreja aqui, na nossa igreja Nova Aliança, normalmente em igrejas pentecostais, você tem o batismo, que a nossa piscina está bem aqui, é por imersão, igual nos tempos de João, igual Jesus, igual os discípulos de Jesus faziam. Você mergulha a pessoa na água e você levanta. Nos dias de hoje, tem muita igreja que batiza por aspersão, que é tacar a aguinha na cara. Nós temos entendimento que a gente deve replicar aquilo que era feito tanto por João Batista, como pelos discípulos de Jesus, e está tudo certo. A gente tem a percepção de que isso é o mais correto perante a palavra. Outras igrejas fazem diferente, está tudo certo. Então, os discípulos de João, estavam conversando justamente a respeito disso. Por que eles estavam conversando, gente, a respeito disso? Porque o batismo, gente, já era uma cerimônia de purificação desde o Antigo Testamento. Isso já era comum para um judeu. Era muito comum, gente, entre os judeus, eles conversarem como era a forma mais correta de se apresentar perante Deus. Como que a gente vai fazer? Como a adoração? O que a gente tem que levar? O cordeiro? Qual é a idade? Era muito comum, gente. E o batismo entrava nesse bolo de coisas que um judeu conversava a respeito. Lá em Levítico capítulo, eu anotei aqui, Levítico capítulo 16, versículo 4. Fala a respeito de como os levitas, eles literalmente eram batizados, eles eram lavados para prestar o seu serviço na presença do Senhor. Isso era muito comum. Então, essa discussão ela vai surgindo aqui, e João está percebendo o que está acontecendo aqui. Essa discussão começa e João está ali, ouvindo. E olha o que eu quero que você entenda. Que a mensagem de João, gente, a mensagem de João não era nada novo. Não era uma grande mensagem nova que todo mundo precisava ficar sabendo dessa nova mensagem. João gastou a sua vida fazendo algo que já era feito desde os tempos de Moisés. Gastou a sua vida pregando uma mensagem que era a mesma mensagem de todos os profetas do Antigo Testamento. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. E a gente tem essa percepção, gente, que na igreja, na nossa vida, a gente tem que gastar para fazer coisas novas que as pessoas nunca viram antes. Sendo que Jesus está chamando a gente para pregar para os outros uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem simples. Você não tem que criar coisa nova. É a mesma mensagem, gente. João ele não carregava algo diferente. Ele carregava a mesma mensagem. Daí no versículo 26 diz assim: eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Não sei se você percebe aqui o coraçãozinho dos discípulos de João, falando assim: ué, aquela galera que estava seguindo a gente, agora está seguindo aquele cara que você batizou. Tá certo isso aí? Não sei se você está percebendo aqui o orgulho no coração dos discípulos de João. Os discípulos estão olhando ao seu redor e eles estão percebendo que as pessoas que um dia estavam com eles, ouvindo as mensagens de João, agora estão seguindo a Cristo. E é muito interessante porque grandes homens bíblicos, né, outros homens, personagens muito influentes da Bíblia, passaram por coisas muito parecidas em seu ministério, onde um discípulo, ele olhava para o seu mestre e ele questionava, tipo, isso aqui está acontecendo, não deveria estar acontecendo. Em Números capítulo 11, versículos 26 ao 30, a gente não vai ler, mas conta uma história de como o Senhor ele queria visitar algumas pessoas de forma específica no acampamento israelita. E daí, Moisés diz: vamos reunir essas 70 pessoas, tragam elas para a presença do Senhor e o Espírito vai descer sobre nós. Daí, o texto diz que 2 pessoas de forma específica não vêm até a presença do Senhor, eles ficam lá na sua casa. Mas a glória do Senhor era tão grande que a glória do Senhor foi lá alcançar eles onde eles estavam. Daí Josué vem na cara de Moisés e fala assim: Moisés, tem uma coisa errada, tá? Eles não obedeceram, eles não fizeram aquilo que você falou, e eles estão experimentando de algo que eles não deveriam estar experimentando. Algo acontece com Jesus também.
Lucas capítulo 9 conta uma história de como os discípulos de Jesus olham e eles veem um homem expulsando um demônio com autoridade no nome de Jesus. E eles vêm assim para Jesus e falam, a gente acabou de ver um cara expulsando demônio, declarando o seu nome. Jesus vai lá repreender ele. Eu acho isso muito engraçado, de como às vezes a gente vê Deus fazendo grandes coisas em outros lugares ao redor e a gente fica, mas não está na nossa forminha. Não está no formatinho que eu achava que deveria estar. Eu me peguei, gente, num lugar muito parecido. A gente teve o privilégio de, eu levei o tio comigo lá para Curitiba e, cara, Deus tem feito algo maravilhoso lá no meio deles. Ministério muito grande de adolescentes, talvez provavelmente o maior de adolescentes do Brasil. E eu tenho um relacionamento faz um tempo já com o pastor Tarek, e com outros ministérios muito grandes, assim, do Brasil, que é muito legal ver o que Deus tem feito ao redor do Brasil. Mas eu me deparei, cara, no meu tempo de devocional, orando e pedindo a Deus, cadê os nossos números? Eu estou pregando as mensagens que o Senhor tem compartilhado comigo no secreto, que eu creio que tem sido aquilo que o Senhor deseja que eu ministre. Cadê, Senhor? Cadê os nossos cultos? Cadê a nossa necessidade de ter que começar a fazer culto lá, porque aqui está ficando muito pequeno? Estamos beirando isso. Cadê? Peguei me comparando, assim, comparando o tamanho do nosso ministério. Sendo que, quando você olha para João, gente, João nunca teve muitos seguidores. João pregou a mesma coisa, gastou a sua vida fazendo as mesmas coisas que ele fazia desde o começo do seu ministério. É interessante que você nota que na resposta de João não fica aborrecido porque ele está perdendo seguidores. Porque no coração de João, gente, existia uma convicção de que então está dando certo. Então está dando certo. O que eu estou fazendo está gerando fruto. Porque não é para as pessoas estar me seguindo, as pessoas têm que seguir ele. John MacArthur tem uma frase dele que eu separei aqui. E ele diz assim: a medida do sucesso de qualquer ministério não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo. E tem um monte de influencer cristão que tem um monte de seguidor. Mas pregação light, aquela pregação que não gera transformação, que não gera arrependimento, que não gera mudança de comportamento, mudança de caráter. Gente, a simplicidade do nosso relacionamento com Deus é viver uma vida apontando para Jesus. Isso nos dando seguidores ou não. Isso trazendo fama para o nosso nome ou não. Daí no versículo 27, a gente tem a resposta de João. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Gente, Lucas capítulo 3 diz para a gente o que tinha sido dado para João. Ele percorreu por toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Era isso que João fazia, gente. João ficava no deserto, daí quando tinha gente suficiente para ele batizar, ele ia com um grupo lá para o Rio Jordão, e ele batizava essas pessoas, e ele voltava para o deserto, continuava pregando a mesma mensagem que ele já tinha pregado. Por isso, gente, que Efésios capítulo 7, eu já citei esse texto aqui, mas como é importante a gente entender Efésios capítulo 4, versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Isso fala a respeito do nosso chamado. O que você vai gastar a sua vida fazendo? O que você vai fazer com a sua vida? Como que você vai servir a igreja? Gente, o que mais tem nessa vida é crente querendo viver a vida do outro. Porque daí ele olha para um crente, ele olha para um cara, talvez lá no YouTube, ele fala assim: pô, quero ser igual a ele. Quero gastar minha vida fazendo a mesma coisa que ele faz.
sendo missionário lá na Europa, não sei o quê, daí vem para cá, faz um rolezinho para arrecadar dinheiro, volta para lá. Quero ser isso. Sendo que a medida que Deus compartilhou com você é uma medida completamente diferente. E eu tenho visto, gente, nesse tempo de oração que eu me peguei comparando o ministério, o Senhor começou a compartilhar comigo no meu coração à medida que Ele tinha compartilhado conosco como ministério. Sabe, gente, eu não prego... Quando você vai no ministério de adolescente, normalmente as palavras são bem mais... Estava conversando com os supervisores. As palavras normalmente são um pouquinho mais rasas. Porque, adolescente, está começando a sua jornada cristã. Mas eu creio que o Senhor tem nos dado uma porção de revelação do conhecimento de Cristo, que não é todo lugar, não é toda igreja que desfruta. O Senhor, por exemplo, nós como igreja, faz anos, gente, isso não começou com o Drops, faz anos que Deus tem compartilhado conosco uma medida a respeito do louvor. O Senhor tem concedido à nossa igreja uma medida de graça para compor. Gente, tem CD que a nossa igreja tem gravado, que é mais velho do que eu. Músicas lindas, que você talvez nem sabe que são nossas. E você acaba ouvindo de domingo, às vezes, que são cantadas em outras igrejas, que foram compostas pelos nossos antigos pastores. Eu lembro de um que tem um leão, ele é vermelho, assim, tem um leão na frente estampado. Eu sei as letras, se eu soubesse cantar, eu cantava aqui para vocês, mas ia passar vergonha. Mas fala a respeito de uma medida de graça que a nossa igreja carrega, que nós carregamos como ministério, e a gente tem que estar satisfeito nisso. A gente tem que estar satisfeito em entender essa medida de graça que nós carregamos. Versículo 28, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Gente, aqui em João capítulo 3, João Batista reafirmando algo que ele já tinha dito em João capítulo 1. Ele já tinha falado que ele não era o Messias. As pessoas já tinham perguntado para ele se ele era o Messias. E ele já tinha falado, eu não sou o Messias. E por isso que aqui, no capítulo 3, parece que ele já está tipo assim, indignado. Tipo, pô, eu já falei que eu não sou o Messias. João estava, gente, satisfeito na atenção e que os olhares das pessoas não estivessem nele. Ele está bem com isso. Está tudo certo no seu coração. Então, quando seus discípulos estão criticando e falando assim, gente, a gente está perdendo seguidores, bora fazer alguma coisa para a gente conseguir trazer mais gente para perto da gente, para ter mais seguidor. João está falando assim, não, está tudo certo, a gente vai continuar pregando a mesma mensagem, a gente vai continuar falando as mesmas coisas. Tanto é, gente, que a mesma mensagem faz dele preso e ser decapitado. Porque ele estava satisfeito na mensagem que ele carregava, na medida que ele carregava. Por João saber quem ele era, qual era a sua missão, João não perde tempo tentando ser alguém que ele não é, carregando um fardo que não é dele de carregar. Versículo 29. A noiva pertence ao noivo, e o amigo que presta serviço ao noivo, e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Gente, essa primeira e única vez que a gente vê essa expressão aparecendo, amigo do noivo. Olha isso. O maior homem da história, tirando Jesus, o maior homem nascido de mulher, ele era amigo do noivo. Só isso. Sem grandes títulos, nenhuma revelação nova. Mas ele tem algo, uma percepção a respeito de quem ele era. Eu sou um amigo do noivo que prepara a noiva para a chegada do noivo. Você percebe como simples isso é?
Você percebe que não é uma coisa mirabolante assim? João não teve que ter visão. João não teve que curar paralítico. Ser um amigo. Gente, ser amigo do noivo é um tipo de gente. Isso aqui nos ensina a ser um tipo de gente que está olhando para a noiva. Sabe, nós temos que ter a percepção que nós somos noiva, nós como igreja, nós somos noiva. Mas nós também temos que ter a percepção de sermos amigo do noivo, no sentido de olhar para a igreja e perceber o que eu posso agregar na igreja. Como eu posso ajudar a preparar a noiva para a chegada do noivo. Por isso que a igreja, gente, por isso que a gente encoraja vocês a servir nesse lugar. A amar esse lugar, gastar seus dias nesse lugar aqui. Porque é isso que significa ser amigo do noivo. Olhar para além da estrutura aqui e perceber de que você faz parte, você precisa servir o próximo. É responsabilidade de cada um de nós. Preparar a noiva. Olhar para as pessoas ao lado e você tem algo a derramar sobre a vida dessa pessoa. A medida que você carrega é preciosa. Ela é simples, mas ela é preciosa. Ela é simples, mas é preciosa. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Gente, eu já compartilhei com vocês a minha dificuldade com orgulho. O texto de Tiago capítulo 4, no livro de Pedro também te encontra esse texto de como Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Cara, existia no coração de João um entendimento e uma satisfação na medida que ele carregava e ele não buscava o reconhecimento dos outros. Ele não precisava da aprovação dos seus próprios discípulos. João não estava se importando com o que os seus discípulos estavam falando, no sentido de que, então o discípulo quer que a gente precisa de mais seguidor. João está olhando para ele e falando, você não está entendendo. Nosso ministério aqui na terra não precisa crescer em números, em relevância em relação à nossa cultura, mas precisa. Eu entendo que você quer impactar a cultura que você está inserindo, eu entendo isso. Mas sabe, gente, às vezes a mensagem que nós vamos carregar vai contra a nossa cultura. Vai contra. Por isso, gente, que tem um monte de... Não sei se você já percebeu, mas... Normalmente, pastor que tem especial no Netflix prega uma mensagem paz e amor. E nunca fala sobre arrependimento. Nunca fala sobre perdão, pedir perdão pelos seus pecados, mudança de comportamento. É sempre você é aceito, você é amado, você é escolhido. Gente, é fácil pregar sobre isso. É muito fácil. Massageia o ego. Massageia o ego. Só que a pregação de arrependimento, ela confronta o nosso ego. Ela confronta quem nós somos. Ela confronta os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Esse é um dos grandes problemas, sabe? A gente olha até para alguns pastores que lotam estádios, tem contrato com TV, não sei o quê. A gente olha para isso, a gente olha para esses caras e fala assim, é isso aí que é pregar o evangelho. Olha as portas que Deus está abrindo. Só que quando você olha para um homem, primo de Jesus, o cara que Jesus olha e tem plena consciência de que ele foi muito grande. O padrão de grandeza é completamente diferente. O padrão do que Deus aprova, como Jesus aprovando seu ministério,
completamente outro. Então, os 4 pontos que eu quero deixar com você nessa noite, se você quiser anotar. Primeiro, os lugares simples nos preparam para o nosso chamado. Sabe, gente, pode ser que o chamado do Senhor sobre a sua vida te leve a uma posição de relevância. Pode ser que o lugar que Deus está te chamando na sua carreira, Ele faça de você o presidente de uma empresa, o CEO de sei lá. Mas pode ser que não. Como é a maioria dos casos. Pode ser, gente, sabe, eu tive o privilégio nessa viagem que a gente fez ontem de conhecer um pastor que alguns anos atrás, nosso primeiro ano de casado, a gente fez uma viagem missionária para o Haiti. E esse pastor que eu conheci ontem, ele está gastando a sua vida pregando o evangelho num país onde ele não vai ganhar reconhecimento nenhum. O país está acabado. E ele está gastando a sua vida cuidando de crianças no Haiti e na República Dominicana. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Nunca tinha ouvido falar do nome desse pastor. Mas esse cara está fazendo o que Jesus colocou no seu coração. Aí você conversa com o cara, o país está acabado. O Haiti, as milícias mataram o presidente. Literalmente não tem ninguém assumiu o posto de presidente, porque está todo mundo com medo do que as milícias vão fazer com os próximos governantes. Está uma bagunça o país. Mas esse cara está lá, naquele caos maluco, com a sua família, sua filha. E aí tá tudo bem. Tá tudo certo. Sem nenhum grande Instagram, mas fazendo aquilo que Jesus colocou no seu coração, estando satisfeito nisso. Mano, é muito provável, ele tem vários orfanatos, né, na ilha ali, né, do Haiti, da República Dominicana. É muito provável, quando essas crianças crescerem, essas crianças nem vão mais ver ele. Mas ele está orando, a gente estava conversando na mesa do jantar ontem. Ele está falando, cara, eu estou crendo que a gente está formando os nossos orfanatos, os próximos políticos desse país que está quebrado hoje. Daqui 10, 15, 20 anos a gente vai viver algo completamente diferente. Ele está fazendo, olhando pelos olhos da fé, para um país que está quebrado. Gente, a gente teve o privilégio de ir para esse país lá, para pregar o evangelho lá. Literalmente, por ser um país extremamente pobre, o Haiti vendeu o seu litoral. E países mais desenvolvidos, eles vêm e depositam todo o lixo que eles têm. Eles levam embarcações com toneladas e toneladas de lixo. Então o país é uma nojeira, só tem lixo no país. Cara, confesso que se eu fosse chamado para um país como esse, lá no fundo do meu coração, eu ia estar pensando em meu filho, em minha filha. Será que é esse lugar que Deus quer que eu viva mesmo? Então, o primeiro ponto, os lugares simples nos preparam para o nosso chamado. Segundo, simplesmente aponte para Cristo. Gaste sua vida apontando para uma pessoa que não é você mesmo. Terceiro, a minha porção é o suficiente. A minha simples porção é o suficiente. Sabe, gente, Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias com pessoas simples. Você não sabe onde Deus quer te levar. Mas sabe qual que é a verdade? A vida ordinária cristã, ela é extraordinária. Ela é um espetáculo.
Porque é nesse ordinário da vida cristã, onde você se relaciona com Ele, é que você vai se entregando ao Senhor e Ele vai se fazendo conhecido. E quarto, João é um protótipo. O estilo de vida de João, gente, é um protótipo a ser seguido. A busca pela vida do deserto, ela deve ser desejada por todos nós. Porque no deserto é um lugar de ser fortalecido. O deserto é um lugar de conhecer o Senhor verdadeiramente. O estilo de vida de João, gente, gastar a sua vida sendo um simples amigo do noivo. O amigo do noivo sabe aquilo que o noivo quer. Então ele prepara a noiva, ele diz: ó, faz isso diferente. O noivo deseja isso. Último texto para encerrar, Marcos capítulo 1, versículos 6 e 7. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Gente, mais poderoso do que eu, esse cara não operou nenhum milagre. Tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Essa era a percepção que ele tinha em relação a Cristo.